Muito bem, então vamos agora partir para a apostila do tema de resistências, né? Como a gente já falou nos vídeos, a resistência ela é a prova mais concreta de que você de fato está tentando fazer algum tipo de mudança na sua vida. Sempre que você for se impulsionar para fazer algum tipo de mudança, é natural que a gente resista. Então não pode haver um indicador mais apropriado para mostrar que de fato você está buscando algum tipo de transformação na sua vida. Só que para que você possa lidar com essa resistência de uma forma sábia e consciente, você precisa conhecer a resistência, precisa trazer essa resistência para perto, entender quais são as histórias que você conta para si mesmo, né, para te boicotar na hora que você começa a fazer alguma uma atividade ou começa, enfim, tá buscando a mudança, né? E essa apostila a gente vai trabalhar algumas questões que vão justamente fazer com que você torne consciente quais são essas histórias que você conta para si mesmo e como é que você pode trabalhar, né, trazendo essa resistência cada vez mais para perto e para quando ela se manifestar, quando ela surgir, você consiga logo perceber e tomar alguma atitude para não deixar que ela domine você, né? O grande problema da resistência é a ignorância, é você não saber que ela tá ali ou não perceber a forma como que ela se manifesta, porque aí você realmente deixa ela tomar conta de você e não consegue agir, né, em pró de contornar a situação. Então, a gente vai trabalhar justamente este tema aqui na apostila. Então, como eu falei, agora é a hora que você vai olhar bem para perto da resistência, né? Cada pessoa ela vai encontrar um subterfúgio diferente, uma história diferente. Ela vai se inventar desculpas de maneiras diferentes. Isso muito está baseado na história de vida, em com quem você vive, qual o contexto que você se encontra. Cada pessoa vai encontrar um jeito, uma desculpa, uma forma de se auto-boicotar diferente, né? E é por isso que você precisa entender que a sua forma, muito provavelmente, não vai ser igual à do outro, nem a do outro, nem do seu amigo, nem do seu irmão. Então, você precisa entender como ela se manifesta em você. E a primeira pergunta que a gente traz na apostila é a seguinte: tenha em mente agora algum momento da sua vida em que você quis realizar algo. E aqui, para você começar a tomar consciência da resistência, você pode pensar em situações muito simples, como por exemplo, quando você quis começar uma academia ou começou uma academia, mas não conseguiu dar continuidade. A mesma coisa para uma dieta, ou de repente aquele curso que você tá super afim de fazer, sabe que pode ter algum tipo de influência positiva no seu futuro, naquilo que você quer para sua vida, mas você sempre adia ou arruma desculpa. Enfim, qualquer situação onde você sentiu que você queria realizar alguma coisa, mas de alguma forma você resistiu, né? Pode até ter iniciado, mas sentiu resistência durante a execução dessa atividade. Se você quiser pensar também no seu momento atual, né? A mudança que você quer fazer para sua vida, se for alguma coisa maior do que esses simples exemplos, você também pode pensar. É que esses exemplos eles são muito fáceis de você identificar e a resistência muitas vezes acaba se manifestando da mesma forma. Então, a primeira pergunta que você vai responder é: de que forma você resistiu a novas ações que você tinha planejado fazer? E aí aqui a gente traz alguns exemplos para elucidar para você. Então, por exemplo, procrastinar. Você sempre ficou, né, adiando. Amanhã eu faço, na segunda eu faço. Sempre jogando lá para frente e nunca tomava uma ação no dia, né, no dia específico ali. Acha sempre alguma coisa importante para fazer antes do seu objetivo, né? Mas eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Tornar o seu objetivo mais complexo do que ele é, sabe? É o famoso procurar pelo em ovo. Mas se eu para fazer isso, tem que fazer aquilo outro, e aumentar dentro da sua cabeça o nível de complexidade do seu objetivo. Dá desculpas como eu não tenho dinheiro para fazer, ou eu não tenho tempo para fazer, eu tenho outras coisas para fazer, enfim. Cada pessoa vai ter uma forma de resistência diferente. O importante é que nessa pergunta você tenha em mente quais são as situações que você tentou fazer alguma mudança, né, realizar alguma coisa e você sentiu ali uma resistência. E
tentar buscar quais foram essas resistências, como elas se manifestaram para você. Tá legal? A segunda pergunta é: pense nas formas de resistência que você identificou acima. Em quais situações elas já se manifestaram na sua vida? Ela se manifesta em seu objetivo atual de mudança? Então, pensando no que você respondeu na pergunta acima, você pensou em uma situação e de lá você conseguiu identificar uma resistência, ou uma ou mais. Quais outras situações que já aconteceram na sua vida, além dessa, que essa mesma resistência se manifestou? E se hoje essa resistência ela se manifesta no seu objetivo atual de mudança? Então, faça essa reflexão. A próxima é: quais são as histórias e explicações que você se dá que tão perfeitamente justificam a sua falta de ação para fazer o que você havia se proposto? Aqui a ideia é que você realmente escreva, né? Aquilo que você só imaginou ali, eu adio tal coisa, ou eu deixo para fazer na segunda-feira, a história que passa na sua cabeça qual que é? Eu vou deixar para fazer na segunda-feira, porque na segunda-feira é o começo da semana, o começo de um ciclo novo, né? Vou começar com energia nova, vou deixar passar o final de semana e aí eu começo. Essa é a história que você conta. Ou quando você diz que você não tem dinheiro, você, né, organiza. Qual é a história que você diz para você na sua cabeça? Eu tô organizando aqui minha agenda, eu tô vendo que esses horários aqui já estão completos, isso aqui, se eu for fazer essa ação aqui, eu vou ficar sem tempo para fazer isso, aquilo, outro. Escreva qual é a história, né? Dê cara a ela, dê formato, porque ela sempre fica ali na sua cabeça, mas você nunca dá forma para ela. Aqui é a hora de você escrever e dar forma para essas histórias. A próxima pergunta é: como você se sente quando você vê as histórias e explicações que você se deu como simplesmente sendo uma manifestação de resistência? Agora que você conseguiu perceber que essas histórias que você conta a si mesmo, elas são nada mais do que manifestações de você resistindo, do seu corpo resistindo, da sua mente resistindo, qual é o sentimento que vem para você? Como é que você se sente quando você lê essas histórias? Aqui é a hora de você não ter vergonha do que vier. Traga realmente o sentimento à tona, deixa que ele se manifeste. Escreva, né? Não tem problema nenhum, não é vergonha nenhuma. A próxima pergunta é: com que frequência essas resistências se manifestam em sua vida? O que você já deixou de fazer por conta delas? É hora de você fazer ali uma balança e olhar quantas vezes isso já aconteceu, né? Se isso é algo que acontece com extrema frequência, que você acaba desistindo de projetos, de ideias, de novos hábitos que você quer incorporar na sua vida, porque essa resistência está sempre ali, está sempre se manifestando, está sempre aparecendo. E o que você já deixou de fazer por conta delas, né? Então, por exemplo, se você resistiu a dar continuidade na academia, você pode trazer aqui que você deixou de ter uma vida mais saudável, um corpo mais fortalecido, tudo isso porque você não teve nenhum tipo de consciência sobre a resistência que você estava tendo. A próxima pergunta é: tendo em mente as maneiras que a resistência se apresenta para você, lembre-se da última situação em que você viveu onde você estava resistindo a algo. Aqui é para você se concentrar na última situação, pensando em todas as vezes que você já resistiu e das várias vezes que essa resistência se manifestou. Se concentra na última situação e faça uma descrição de qual foi essa situação. Em seguida, você vai responder o que poderia ter acontecido se você tivesse percebido essa resistência. Aqui é importante para você perceber que a resistência ela vai te impedir de você fazer coisas, né? E o quanto que você ter essa consciência, ter o controle sobre isso, pode transformar a sua vida, pode fazer você ir para um outro patamar de realização. Essa é a hora de você olhar para a situação e perceber que se você tivesse tido uma atitude diferente em relação à que você teve, talvez grandes outras transformações já teriam acontecido na sua vida, né? A próxima pergunta
é a hora de você, é uma pergunta para você tornar essas resistências objetivas na sua vida. Porque procrastinar, adiar, dar desculpa, tudo isso são formas de resistir, mas todas essas formas elas têm um gatilho. O que é o gatilho? É como ela se manifesta na sua vida. Então, por exemplo, quando eu procrastino e adio o que eu preciso fazer, a maneira que eu encontro para procrastinar e adiar é ir lá e responder um monte de e-mail atrasado, em vez de fazer o que eu tinha que ter feito, né? Ou, em vez de eu fazer o que eu preciso fazer, eu dou aquela ligada na televisão, só para dar aquela olhadinha no que tá passando, né? E eu acabo vendo um programa que puxa o outro, e eu acabei não fazendo nada. Ou então, eu começo a zapear pelo Facebook. Eu sei que eu tenho lá uma tarefa para cumprir, eu sei que eu tenho que ir pra academia, eu sei que eu tenho que buscar a realização do meu sonho, mas eu começo a olhar pro Facebook, conteúdos que não vão me agregar em nada, e eu fico lá, né, me alimentando de coisas que não fazem sentido, que não geram valor, e deixo de fazer o que eu preciso fazer. Ou em vez de você ir lá e fazer a atividade que você precisa fazer, você resolve arrumar sua mesa de trabalho. Você resolve arrumar sua casa. Ou você de repente liga a televisão no Netflix para assistir um seriado. O que você faz quando você não quer fazer aquilo que você está resistindo à mudança, resistindo a fazer aquilo que você se propôs? São realmente as ações que você toma. É hora de você listar aqui, começar a refletir, a voltar para os momentos onde você resistiu e identificar o que você fez naquele momento. Você foi ler e-mail, você foi conversar com alguém, o que você foi fazer? E a última pergunta é justamente, a partir dessa lista de gatilhos que você identificou, você vai criar uma lista de ações que você vai tomar assim que o gatilho se manifestar. O gatilho ele vai se tornar consciente à medida que você traz ele para a consciência. Todas as perguntas que você respondeu até o momento são justamente para você chegar nesse formato de como você resiste. Qual é o gatilho? Qual é a ação que você toma para resistir? Quando você coloca e consegue escrever isso, realmente, né, identificar isso como uma resistência, ela vai se tornar consciente na hora que você for fazer. Pode até ser que você ligue a televisão, mas você vai perceber que você ligou e que aquilo é uma forma de resistência. Pode ser que você comece a zapear pelo Facebook e aí você percebe que aquilo é uma forma de resistir e que aquilo está ligado a uma resistência sua. Trazendo para a consciência, escrevendo, ela vai se tornar totalmente consciente. E aqui é a hora de você criar uma lista de ações para contornar quando esse gatilho se manifestar. Então, por exemplo, no momento em que eu perceber que eu estou no Facebook, eu percebi, eu sei que é uma resistência, é uma ação associada a uma resistência. O que eu vou fazer? Então, eu posso fechá-lo, desligar todas as notificações de computador e celular e ficar totalmente alheio ao que for acontecer ao Facebook. Nada vai me estimular a entrar lá dentro. Ou, no momento que eu perceber que eu liguei a televisão, eu vou desligar a televisão, eu vou pegar um café, eu vou mudar o cômodo e eu vou começar a minha atividade. Você tem que criar uma rotina, estabelecer um hábito para sempre que a resistência se manifestar, você fazer alguma ação que quebre aquela resistência, reeducando o seu cérebro um novo hábito, né? Então é muito importante aqui que você estabeleça uma ação e você sempre realize a mesma ação. Percebeu que o gatilho da resistência se manifestou? Vai lá e faz aquela ação. Tudo isso para todos os gatilhos, cria essa lista para todos os gatilhos que você identificou. Tá legal? E essa aqui, então, é a apostila de resistência. Faça essa apostila com bastante atenção, com bastante presença. Ela é uma apostila relativamente longa e com perguntas que exigem bastante concentração, exigem que você retome alguns acontecimentos, exigem que você se depare com algumas questões não tão agradáveis. Mas ela é muito importante para você dar continuidade ao curso e a continuidade aos outros módulos.
E acredite, porque ela é, assim, a chave para você conseguir controlar isso tá na imersão de tudo isso, em trazer tudo isso à tona, tá legal? Então agora é hora de responder a apostila e a gente se vê no próximo exercício.